Horóscopo para o dia 6 de fevereiro de 2021. Áries ou Carneiro. Você terá uma certa facilidade em conseguir o que desejar, onde parece que tudo vai ajudar a te guiar para chegar até o que julga precisar. Porém, tome cuidado para que tais desejos que venham à sua mente não sejam referentes a vivências do passado, tendo a ideia de experimentá-las novamente. Antes de começar a nutrir esses tipos de pensamento, se lembre que se está na situação atual, foi porque suas ações passadas fizeram você chegar até aí, e querer viver novamente o que ficou para trás apenas fará com que uma hora chegue exatamente às mesmas condições atuais. Portanto, viva o agora, ou se vier a pensar num tempo diferente, que seja planejando o futuro. Touro. Seu dia poderá ser comparado com a história da lâmpada mágica, com limitados números de desejos, apenas mudando de número de pedidos para o dia inteiro. Não significa que o que você desejar simplesmente vai aparecer em sua frente, mas que será encaminhado para alcançar através de sinais e ocasiões que podem surgir em seu dia. Porém, é uma boa já ter em mente sobre o que fazer, estabelecendo prioridades, pois haverá a tendência de que, pela facilidade, acabe por desejar conseguir bastante coisa, mas esquecer de assuntos complicados que poderiam ser facilitados, e vir a se arrepender depois por não ter aproveitado a oportunidade. Não é que não seja recomendado satisfazer pequenos prazeres, mas que seria interessante tratar primeiro do que tira seu sono. Gêmeos. Seus ideais poderão ocupar boa parte de seu sábado, e será natural que seu desejo por eles aumente cada vez mais. No entanto, você sente que lá no fundo você consegue o que deseja, mas algo te trava. Esse algo não se trata de forças paranormais que o afasta de seus sonhos, mas padrões de comportamento que precisa abandonar para que possa seguir em frente. Será um dia em que seria interessante se perguntar se vale a pena continuar mantendo hábitos que te afastam do que deseja ou se já está na hora de confrontá-los, se livrando deles para que venha a realizar seus desejos. É uma escolha difícil, que poderá exigir bastante esforço, mas que há a possibilidade de ser bem recompensador. Mas é claro, isso vai depender de sua real vontade de conseguir algo. Câncer ou Caranguejo. Fique atento em relação à sua queda por prazeres que possam atrasar seu dia na realização de algumas atividades, pois tenderá a dar mais atenção a eles do que aproveitar um momento favorável para a execução de algo. Poderá ser difícil, pois as tentações que poderão surgir para você são seus verdadeiros tendões de Aquiles, e não aquelas que você até sente vontade, mas que não é necessário bastante esforço para superar. No entanto, se você se mantiver forte, será capaz de enxergar alguns sinais vindos de situações improváveis que poderão te conduzir a algumas recompensas bem raras, que fará você se sentir bem em dobro, ou seja, por ter vencido a tentação e por ter recebido ou presenciado algo benéfico bem difícil de acontecer. Leão. Você poderá até se sentir animado em relação à possibilidade de algum sonho seu se realizar, pois já tem parte do que é preciso para colocar em prática. Porém, precisará tomar um pouco de cuidado para não se deixar inquietar, criando limitações para que eles não venham a se materializar. Isso pode vir na forma de verificar certas condições adversas ou mesmo críticas de pessoas próximas. Não estou dizendo para dar uma de louco e ignorar o que chega até você, pois algumas críticas são realmente válidas,
pois pode não ter considerado todo o cenário, e ignorar a realidade poderá fazer com que tome determinada ação que poderá colocar tudo a perder. Deve saber analisar direito, percebendo o que é informação importante e o que é apenas lixo. Conseguindo identificar o que é útil, poderá traçar estratégias para superar os obstáculos, e descobrindo o que é besteira, deixe de lado, não deixando-se chatear por coisa pouca, principalmente daqueles que desejam seu fracasso. Agir em direção aos seus sonhos, mas de forma consciente e responsável, poderá te trazer excelentes frutos. Virgem. Seu sábado poderá ser, num primeiro momento, um pouco duro, mas será necessário para quebrar paradigmas. O fato é que algo que venha fazendo e que já dá o resultado final como certo saia de seu controle, e assim acabe escapando dentre seus dedos, e isso poderá ser completamente desesperador. No entanto, às vezes a vida nos apronta uma dessas porque percebe que somos capazes de mais, e resolver dar um empurrãozinho de modo que saiamos de nossa zona de conforto, obrigando-nos a ir mais além e conseguir resultados melhores. Embora seja desconfortável no início, acabamos, com o passar do tempo, nos surpreendendo com nossa capacidade descoberta, pois nem passava pela cabeça sermos capazes de realizar algo, e o que era um transtorno se torna em bênção, pois sem ele, ainda continuaríamos agindo da mesma maneira, e obtendo os mesmos resultados. Libra ou Balança. Será interessante para você dar mais atenção à realidade do que desejar se iludir em relação a algumas situações. Você tenderá a se envolver com situações sem pouca importância na esperança de que o que mais teme é apenas um pesadelo, e assim preferir adotar medidas que em tese aliviaria seu sofrimento. Porém, se não olhar a realidade como ela é e enfrentar de fato, dificilmente algo poderá ser feito. Por mais que não haja nada a fazer, agir com maturidade poderá fazer com que sinta menos e esteja recuperado de maneira rápida. Se iludindo ou não, uma coisa é certa, a verdade sobre o assunto será revelada, querendo ou não, e o saber lidar com ela é o que definirá como será capaz de seguir em frente com sua vida durante um certo período. Escorpião. Seu sábado poderá ter alguns momentos bem desafiadores, mas tudo indica que, embora em alguns casos com certa dificuldade, você consiga superar. Com isso, há o lado positivo e o negativo. Começando pelo pior, pelo fato de conseguir vencer situações bem desafiadoras, você poderá se sentir um ser completamente acima do Criador, e deixar de prestar atenção em detalhes que poderão te derrubar, desde realização de atividades até manipulação de pessoas se aproveitando de seu momento de euforia. No lado positivo, poderá ser a dose de ânimo necessária para colocar seus sonhos em prática, pois se conseguiu superar algo difícil, é possível que até passe a ver situações ligadas a seus sonhos que considerava impossíveis com outros olhos. Será questão de aproveitar bem a descoberta de seu potencial e não deixar que seu nariz se empine. Sagitário. Alguns acontecimentos poderão indicar a você que chegou o momento certo para colocar algumas atividades ou projetos em prática. No entanto, fique atento para que não jogue a responsabilidade da execução neste dia em outros, julgando como tardia devido a acontecimentos passados. Precisa se lembrar de duas possibilidades possíveis, onde em uma o melhor tempo de fato será neste sábado, e Deus, universo ou qualquer outro nome que você queira dar à consciência suprema,
te livrou de uma boa permitindo que fosse capaz de dar prosseguimento no melhor momento possível, e que se você foi afetado por outra pessoa, ao menos um pouco de responsabilidade você teve, pois vibrou de tal forma que permitiu a conexão e o acontecimento. Procure se lembrar quais eram seus pensamentos na época, se foi afetado pela ação de alguém, e certamente encontrará algum resquício do que pode ter permitido, e também tomar as precauções para impedir que volte a ocorrer, de preferência vibrando o oposto. Capricórnio. É possível que você sinta atrito em relacionamentos com pessoas que até então você julgava como saudáveis, mas que inexplicavelmente as coisas mudaram. No entanto, talvez apenas você acreditava que as coisas iam bem, e é possível que neste sábado comece a olhar algumas ocorrências com outros olhos, percebendo que no passado já haviam alguns sinais de que as coisas não eram bem como pareciam, mas que por algum motivo você não levou a sério. Isso poderá te trazer a necessidade de fortificar sua proteção espiritual, principalmente se não levava a sério, de modo a conseguir não apenas se proteger das pessoas, mas até mesmo ter acesso a relacionamentos melhores. No entanto, não se trata apenas de solicitar a seres de luz que te protejam, mas que também eleve sua frequência vibracional para que não haja a conexão de pessoas tóxicas contigo e permita que relacionamentos melhores cheguem. Aquário. Quem já é feliz, quer manter a felicidade, e quem acredita que não é, deseja obtê-la. O fato é que, principalmente no segundo caso, há a vinculação da felicidade à realização ou obtenção de algo, e costumeiramente são pronunciadas frases do tipo só vou ser feliz quando conseguir alguma coisa, e assim a felicidade nunca vem, mesmo quando se consegue. Até sente um pouquinho dela, mas logo desaparece e é colocada uma nova condicionante para senti-la. Assim, você poderá ter um forte desejo de realizar seus sonhos para que venha a trazer a felicidade para a sua vida, mas talvez a mudança de postura seja necessária. Procure verificar se não está a cometer o mesmo erro de diversas vezes em ancorar um sentimento que você já possui na concretização de algo. Basta pegar as vezes anteriores. Apenas digo que você já tem a felicidade, e poderá sentir ela quando quiser, bastando que queira. Aliás, será mais fácil realizar seus sonhos se sentindo feliz do que se tornar feliz realizando seus sonhos. Peixes. É possível que você tenha de lidar com situações onde tenha de perdoar pessoas pelos deslizes, pois não apenas sente que isso está causando efeitos negativos para você, mas que de algum modo também precisará delas. No entanto, embora uma parte sua diga que isso é necessário, há outra parte que tentará dizer que deve permanecer do jeito em que está, pois vai te lembrar de tudo o que aconteceu, e que não merece perdão. É uma situação bem complicada, e que dependerá de sua força de vontade. E olha que depender da força de vontade de um pisciano para perdoar, é porque deve ter sido algo bem feio. Porém, será aquele tipo de situação que, dependendo de como for, talvez seja melhor não executar o ato. Parece loucura isso, mas a explicação é simples. O verdadeiro perdão não está no ato, mas na vibração, ou seja, se você perdoa da boca para fora, mas continua remoendo o que ocorreu, e desejando o mal por isso, o perdão não aconteceu, e o gesto foi apenas uma mera peça teatral. Se for perdoar, que seu perdão seja sincero. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.